Atos 10, verso 1 em diante, diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora nona, isso é, às 9 da manhã, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fitando nos olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou a 2 dos seus domésticos e a um soldado piedoso dos que estavam no seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto trabalhava, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu, a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Amém. Agora vamos só repetir uma expressão que está em Apocalipse, capítulo 21, e é uma expressão que eu gosto muito. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Vamos repetir essa expressão, que foi o próprio Deus que falou: eis que faço novas todas as coisas. Todos: eis que faço novas todas as coisas. O que nós pedimos a Ti, Pai, nessa manhã, é que de alguma forma faças algo novo em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmão. Meus irmãos, há muitas divindades, entre aspas, pelo mundo. Agora, todas elas são representadas ou apresentadas aos fiéis de forma estática, parada. Um ídolo, uma imagem, um monumento. Agora mesmo, algum tempo atrás, os talibãs do Afeganistão promoveram em todo o país a destruição com dinamite de algumas imagens de Buda que eram seculares, e o que trouxe uma revolta a toda a comunidade intelectual do mundo, porque aqueles monumentos faziam parte de um acervo muito rico da humanidade, mas eram estátuas, eram imagens. Outro dia eu lhes falei aqui que eu jamais seria budista, porque me causa repulsa e jamais me estimularia nada a figura daquele obeso sentado, daquele gordo imóvel, que é a própria expressão da preguiça e da ociosidade. Mas está lá, para onde você viaja, para os países budistas, você encontra o Buda sentado sobre uma flor de lótus.
porque são deuses estáticos. As pessoas andam, adoram, veneram imagens que precisam ser conduzidas, carregadas, porque são estáticas. O Salmo 115 diz a respeito delas: tem olhos, mas não veem, tem ouvido, mas não ouvem, tem boca, mas não falam. E o Salmo ainda diz o seguinte: se houver um incêndio, todo mundo que estiver dentro de casa, ainda que seja um ladrão, um criminoso, corre, mas a imagem fica, porque não pode correr, a menos que alguém a leve, porque são divindades estáticas. Mas o Deus da Bíblia, ele é dinâmico, ele se movimenta, ele não para. O Senhor Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje. Eu trabalho porque ele trabalha até hoje. A palavra de Deus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Pode ser em Maceió, pode ser no Jaraguá, pode ser em Ponta Verde, no Farol, lá no Trapiche, seja onde for, pode ser na África, nos recantos mais perdidos e longínquos do mundo, pode ser nas cidades mais sofisticadas, pode ser junto a Montmartre, em Paris, pode ser na Praça da República, no Louvre, pode ser em Manhattan, pode ser em qualquer lugar, pode ser no parlamento inglês, aonde quer que 2 ou 3 se reúnam, o nosso Deus está. Porque o nosso Deus não é estático, ele é dinâmico, louvado seja o seu nome. Por isso que a figura para a nossa vida bíblica representativa não é o templo, mas é o tabernáculo. Porque o templo é fixo, imóvel, mas o tabernáculo é móvel. Para onde o povo ia, o tabernáculo ia. E a palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios que nós somos tabernáculo do Espírito Santo. Isso é, para onde eu vou, Deus vai comigo. Onde eu estiver, Deus está comigo. Se eu estiver no escritório, em casa, na cama, no púlpito pregando, na universidade ensinando, dirigindo o meu carro, eu não tenho nenhum risco de estar sozinho, porque o meu Deus não é estático, parado, imóvel, enraizado num lugar, mas ele é dinâmico, ele vai para onde eu vou. E mais do que dinâmico, esse é o Deus que faz tudo novo. Deus não se prende a amarras temporais. Deus não está preso às tradições humanas. Durante muito tempo a igreja fez um cercado, um curral, e disse ao Espírito Santo: você tem que ficar aqui dentro, e só pode fazer isso, fazer aquilo. A teologia sistemática ensina isso, por isso eu não gosto. Já fui professor de teologia sistemática no Palavra da Vida, e é uma coisa que eu não sou contra, mas não gosto, porque ela, como o nome já diz, é fechada, é hermética, sistemática. O que é que os teólogos disseram ao Espírito Santo? Não, só é Espírito Santo se fizer assim. E o Espírito Santo, me perdoe, eu digo com toda reverência e tremor, como que olhou para os teólogos e disse: eles são um bando de bestas. E graças a Deus, Deus pulou o muro. Amém? Porque Deus é livre e sabe fazer todas as coisas novas. Qual é o risco que a gente corre na vida espiritual? É esse que aconteceu com Pedro. Pedro não acompanhou o passo de Deus. Pedro não acompanhou a caminhada de Deus. Deus andou e Pedro não andou. Deus já estava nos gentios e Pedro ainda com aquela ideia de que o evangelho era só para judeu. E Deus então propõe esta parábola extraordinária. Pedro está na cidade de Jope, à margem do mar Mediterrâneo, à beira-mar. Ele gostava de praia, era pescador e sempre dava um jeitinho de estar junto do mar. Quando viajava, se hospedava em Jope, na casa de um curtidor que trabalhava com couro, que era xará dele, né? E quem sabe ali entre um banho e outro eles conversavam sobre o reino de Deus. E numa dessas ocasiões Pedro estava com fome, pediu comida, e de repente Deus é imaginativo, inteligente, junta a fome e diz: eu vou falar a esse indivíduo através de comida, porque ele está com fome. Se Pedro estivesse cheio, farto, e descesse um lençol com comida, Pedro talvez nem prestasse atenção. Mas Deus sabe falar na nossa linguagem, na nossa necessidade, na hora que nós precisamos ouvir. E aí desce um lençol, e Pedro olha e percebe que tem comida, e diz: que coisa boa, para quem está morrendo de fome, tudo que eu quero é comida. E de repente ele olha para dentro do lençol e começa a ver o tipo de animal que tem para se comer. E ali estão quadrúpedes, répteis, ou melhor, répteis, animais invertebrados, tudo aquilo que Levítico condena e que diz que não deve ser comido, que a lei não permite. E uma voz do céu, o céu fala, o próprio Deus fala e diz: Pedro, mata e come. E Pedro começa a discutir com Deus, como a gente faz às vezes, né? E Pedro diz a Deus: não, eu não vou comer porque eu sou puro. Imagine aquele, está dizendo que é puro.
Pastor Caio dizia que há irmãos que querem ser melhores e mais justos do que Jesus de Nazaré. E Pedro diz: ó Deus, você está mandando eu comer, mas eu não sou homem de comer isso, eu sou crente. Aí, segunda vez, a voz diz: Pedro, mata e come. Senhor, eu ando na Bíblia, eu conheço a Bíblia. Deus podia ter dito: eu também conheço um pouquinho. E diz a terceira vez: Pedro, mata e come. 3 vezes Deus precisou insistir para que Pedro obedecesse. E finalmente Deus disse: Pedro, não considere impuro aquilo que Deus purificou. E isto tudo aconteceu porque para Pedro, gentil era imundo. Quem não fosse judeu era sujo. Quem não fosse judeu era como porco. O evangelho era uma coisa muito preciosa, e aquelas pérolas do evangelho não deviam ser jogadas a porcos. Era o que Pedro entendia. Pedro cria no evangelho, Pedro cria em Jesus Cristo. Pedro era um pregador do evangelho, mas a visão era estreita, limitada, bitolada, fechada. E Pedro dizia: o evangelho é uma bênção, mas tem que ser só para esse povo, para lá não pode. E Deus disse: Pedro, eu não tenho limites, louvado seja Deus por isso. É interessante, meus irmãos, que na outra ponta da história, Deus ouve a oração não é de um crente consagrado, não é de um membro de igreja, não é de uma pessoa que conhece as Escrituras, mas é de um soldado pagão do Império Romano. A Bíblia tem alguns acontecimentos em que Deus, às vezes, deixa de ouvir a oração de pessoas que o conhecem e ouve a oração de gente que não conhece. Foi assim com Jonas, foi assim com Paulo, quando o navio naufragou a caminho de Roma, e agora com Pedro. A palavra de Deus diz aqui que Deus disse a Pedro que aquele centurião era reto, era temente a Deus, isso é, não é que tivesse medo, mas levava Deus a sério. E a oração desse pagão, membro do Império Romano, e as esmolas que ele dava, subiram ao trono de Deus. Então, esses eram os animais imundos. Pedro não podia admitir que o evangelho tão puro fosse levado a gente tão suja. Pedro não podia admitir que o evangelho tão santo fosse compartilhado com gente tão pecadora. Pedro não entendera ainda que a palavra de Deus era exatamente para esse tipo de gente. Ontem eu conversava com o pastor Wildo Gomes, que vai pregar hoje à noite aqui, e ele contava o que Deus tem feito na vida deles. E a esposa dele, Rosane, filha de um grande empresário lá de Goiás, ela disse: olha, pastor, nós somos muito amigos da senadora Marina Silva, uma irmã nossa que é senadora lá pelo estado do Acre. E ela disse: o testemunho de Marina é uma das coisas mais lindas que eu já ouvi. E Marina costuma dizer no testemunho o seguinte: Deus pagou dobrado por um vaso quebrado. E a Marina diz o seguinte: quando a gente vai comprar um vaso numa loja, a gente examina, olha, vira, bota na luz, para quê? Para ver se não tem defeito, para ver se o vaso não tem uma rachadura. Pode ser um vaso de porcelana chinesa, mas se estiver trincado, não presta. O cuidado da gente quando vai comprar um vaso é ver se ele está perfeito. Aí ela disse que a Marina diz o seguinte: comigo Deus fez o contrário. Encontrou um vaso sujo, quebrado, imundo, partido, que não servia para ninguém, ninguém queria. Aí Deus disse: eu pago. Quanto custa? Custa o sangue do teu filho. Eu pago, me dá esse vaso para cá. E contou a história daquela mulher. Aos 16 anos de idade era analfabeta. Foi para o Mobral aprender a ler com 16 anos de idade. Aos 25 formou-se em História. Foi candidata a deputada estadual, perdeu. Após a derrota, conheceu Jesus, nasceu de novo. Na época seguinte disseram: candidate-se a senadora. Ela disse: eu não, eu perdi para deputada estadual, como é que eu vou me candidatar a senadora? Aí foi orar e o Espírito Santo disse: vai. Ela foi e teve 72% dos votos do estado do Acre. E mais, me disse o Wildo ontem, a revista Time, maior revista do mundo, a mais influente,
escolheu Marina como uma das 10 personalidades do século XX e a selecionou como uma das 100 personalidades que mais influenciarão o século XXI. Não sei se vocês já viram essa irmã, uma pessoa simples, um vaso que Deus usou, pois Pedro não entendia isso. Para Pedro o evangelho era para ser pregado a gente de boa estirpe, a judeus. Tinha que ser judeu, tinha que ter pedigree, tinha que ter origem racial para que o evangelho fosse pregado. Aí o Espírito Santo disse: vai lá em Cesareia, fica mais ou menos a uns 45, 50 quilômetros de Jope, descendo pela costa do Mediterrâneo, e prega, porque eu tenho uma obra para fazer lá. Pedro vai, prega, e o resto do capítulo que eu não li conta o que aconteceu. O Espírito Santo foi derramado, houve um segundo Pentecostes, a bênção de Pentecostes se repetiu, e uma igreja poderosa nasceu e continuou na casa deste centurião chamado Cornélio. Sabe por quê, amados irmãos? Porque Deus está sempre fazendo tudo novo, louvado seja o nome do Senhor. Deus não está preso a clichê, Deus não está preso a carimbo, Deus não está preso à confissão de fé, Deus não está preso a outra coisa senão ao caráter dele. Deus é livre para agir da forma que Ele quiser, por isso Ele fala aos pecadores, por mais quebrados que sejam, por isso Ele tem uma palavra para o criminoso, para o homossexual, para a lésbica, para o ladrão, para o bandido, para o colarinho branco. Ele tem uma palavra para o alcoólatra, para o maconheiro, para o cheira-pó, para aquele que se pica com heroína, com LSD. Ele tem uma palavra para essa gente toda, para o que é viciado em jogo, para aquele que é encharcado de adultério, cujos olhos são lascivos e não pode olhar para uma pessoa sem que a mim produza alguma coisa suja e imunda. Para estes Deus tem coisa nova. Deus só não faz nada novo para aquele que se conforma com a teia de aranha. Há pessoas que gostam de teia de aranha. Eu estou aqui cheio de teia, mas eu não quero mudar. É tão confortável, é tão bom esse lugar, eu não quero mudar. Mas para aquele que crê, Deus faz todas as coisas novas. Amém? Está sempre fazendo. Há um texto na Bíblia, lá num Salmo, que eu gosto muito, que diz que o Espírito Santo renova a face da terra todo dia. Você está pensando que isso que está aí não tem um jardineiro mexendo, não? Nós estamos aqui e o Espírito Santo está renovando a face da terra. Agora, é um Pentecostes ecológico. Nesse instante, o Espírito Santo está, nesse instante, mexendo nas profundezas do mar, mexendo entre as grandes árvores da floresta, mexendo com as minhoquinhas, está trabalhando, fazendo tudo novo, renovando a comida, renovando a água, renovando o ar, purificando as coisas, porque esse é o Deus que faz tudo novo. Esse é o Deus que pega a vida do crente mofado, aquele que até para cantar parece que está puxando uma carreta. Há irmãos que têm vocação para carpideira. Você sabe quem eram as carpideiras? As carpideiras eram as choronas profissionais do Novo Testamento. Morria alguém da família, então tinha 10 familiares para chorar. Dizia, mas é muito pouco, eu queria mais gente chorando. Aí contratava as carpideiras, pagava e elas iam lá chorar. As carpideiras eram as choronas profissionais, viviam chorando, ganhavam para chorar, se mantinham com choro, eram as carpideiras. Por isso que de vez em quando elas cometiam uma gafe e saíam do choro para o sorriso numa fração de segundo. Há irmãos assim, há pessoas que vão orar e a oração é aquele negócio horroroso. Deus faz a tua oração nova em nome de Jesus. Há aqueles cuja fé está coberta por uma cinza do tempo, a fé está se acabando, Deus faz tudo novo. Há aqueles que já não conseguem ler a palavra de Deus, faz meses, semanas, anos até, que não leem a Bíblia como quem toma comprimido para dormir, um verso aqui, outro verso ali. Hoje eu vou ler o Salmo 91, verso 1. Lê o Salmo 23, verso 1, porque não dá nem trabalho ler, já decorou? Quando Deus faz as coisas novas, as letras da Bíblia tomam um sentido diferente. Eu lembro quando tive o meu encontro pessoal com Jesus,
E eu abri a Bíblia, era tudo diferente, tudo novo. Entrava madrugada dentro, 1, 2, 3 da manhã, às vezes o sol me encontrava agarrado lendo a palavra de Deus, não tinha fome, não tinha sono. De repente aquilo que eu não entendia, que eu achava complicado, que eu achava difícil, aquilo ganhou um colorido, tudo passou a fazer sentido, tudo se encaixava, porque Ele começou a fazer tudo novo. Glória a Jesus por isso. Esse Deus está aqui conosco. De tanto repetir isso a cada domingo, os ouvidos às vezes vão ficando calejados e a gente vai pensando que isso é apenas uma expressão rotineira de quem prega, ou que isso é um clichê da igreja evangélica. Mas eu lhe digo, em nome de Jesus, Deus está aqui. Tem um pastor amigo meu que compôs um louvor muito bonito. Ele diz: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Assim como eu estou respirando, disse Joãozinho nesse louvor, Deus está aqui, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como a maior de todas as certezas. Deus está conosco nesta manhã, e está para fazer tudo novo, para renovar a mente, para renovar o coração, para renovar a alma, o espírito, para renovar os olhos. Quantos de nós precisamos de colírio do céu em nossos olhos? Olhos contaminados, impuros, sujos, lascivos, interesseiros, olhos adúlteros, carnais, apaixonados pelo pecado, olhos maliciosos, tendentes a um julgamento precipitado, olhos que destroem, olhos que andam procurando fazer o mal. Nessa manhã Deus vai renovar os nossos olhos, colocar aquele colírio que a palavra de Deus oferece a uma das 7 igrejas do Apocalipse. Meu irmão, se você perder a fé, escute bem, se você não conseguir acreditar que Deus faz tudo novo, a sua vida espiritual está profundamente comprometida. Não há sentido em você viver a vida cristã se você não puder crer que Deus faz tudo novo. E que Deus pode chegar nessa manhã e olhar para você e dizer: Eliane, mata e come. Talita, mata e come. Aécia, mata e come. Leila, mata e come. E de repente Deus vai servir no lençol para você a única coisa que você não quer comer na vida. De repente Deus bota um desafeto, bota a pessoa que você tem raiva de morrer, bota alguém que quase destrói sua família, bota alguém que quase tira você do emprego, bota alguém que quase acaba com sua fé, bota alguém que lhe deu um prejuízo financeiro horroroso, que faliu sua empresa, seu comércio, e você, por causa daquela pessoa, nunca mais se equilibrou. Aí Deus baixa hoje de manhã em Betel um lençol e diz: mata e come. E você vai dizer: Senhor, eu como tudo, agora essa pessoa é suja demais. Eu conheço essa pessoa. E Deus vai dizer: eu não conheço. Senhor, essa pessoa me fez muito mal, essa pessoa acabou com minha família, essa pessoa sujou meu lar, essa pessoa liquidou minha empresa, eu dei um crédito e ela me passou um calote, essa pessoa mentiu, essa pessoa me traiu, essa pessoa trouxe briga, hoje na minha família está tudo dividido, é encrenca, confusão, guerra por causa dessa pessoa. Quando você acabar de argumentar, Deus vai dizer: mata e come. Aí você vai dizer: eu não como coisa suja. E Deus vai dizer: não julgue imundo aquilo que eu purifiquei. Amém? É assim que Deus faz. É assim que a palavra de Deus me enfrenta. É assim que a palavra de Deus me confronta. A vida evangélica só tem sentido se a palavra de Deus me enfrentar, se ela bater de cara comigo, se eu for para o ringue com ela e eu dizer para a palavra de Deus: me enfrente, estou aqui, e ela me enfrenta, joga a luz sobre mim e diz: Alexandre, você está errado nisso, falho naquilo, podre ali, muda. Deus está pronto para fazer tua vida nova. Deus faz tudo novo. Amém? Deus faz com que o amor de um filho que já está morrendo seja renovado pelos pais nessa manhã. Deus faz com que o amor de uma esposa, de um esposo que já está moribundo, seja feito novo nessa manhã. Deus faz com que uma vida moral comprometida, uma empresa falida, que não tem mais jeito, seja feito novo nessa manhã, porque Deus disse da própria boca: eis que eu faço novas todas as coisas. Amém?
Este é o sentido do Evangelho. Agora é preciso que essa mensagem que Deus nos manda seja aplicada a cada um de nós. Não que nós fiquemos didaticamente dizendo: o irmão fulano precisa ouvir isso. Tem gente que diz: pastor, ali na porta, que mensagem abençoada, eu lamento que a irmã fulana não ouviu. Como ela deveria ter ouvido. A palavra diz: examine-se o homem a si mesmo. Deus quer fazer tudo novo na sua vida. Não é para você aplicar a vida do filho, da mulher, do marido, é a sua vida, como eu preciso aplicar a minha vida, e crer que Ele faz tudo novo, e que para Deus não há imundo. Deus pode pegar uma vida esfacelada e fazer dessa vida coisa nova para a glória do seu nome. Amém? Eu tenho acompanhado alguns irmãos jovens que têm vindo aqui ao gabinete. Deus está trabalhando, mudando, Deus está renovando, fazendo coisa nova na vida. E esses dias eu disse a dois: até a cara de vocês está diferente, até a cara, o rosto, a tela mudou. Eu digo: agora eu estou vendo ao vivo e a cores, antes era preto e branco. Há um que chegou no meu gabinete com a cara de opresso, via-se claramente que o inimigo estava ali na mente dele. Essa semana chegou com o rosto diferente, radiante, mostrando libertação, mostrando que Jesus está fazendo as coisas novas na vida dele. Deus faz tudo novo, ainda que a gente diga: eu não quero porque é imundo, mas Ele está pronto para renovar. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça. Nós somos uma família. Nós somos uma família. E nós não estamos aqui para brincar. Você veio hoje de manhã, não foi para brincar. Você veio para ouvir a palavra, para louvar a Deus e para deixar o Espírito Santo falar o seu coração. Amém? Este culto só tem sentido assim. Só há sentido no culto assim, se o Espírito Santo falar ao seu coração. Eu não sei, meu irmão, eu não conheço a sua vida. Ninguém conhece ninguém. Agora, o Deus que está aqui lhe conhece. E o mais bonito, o lindo em Deus, é que Ele olha para você, bota a mão no seu ombro nessa manhã e diz: deixa eu fazer tudo novo, deixa, permite. Talvez até hoje a vitória não tenha vindo sobre sua vida, porque você não tem dado espaço para Deus fazer o novo, ou porque você está dando fórmulas a Deus e dizendo: pode fazer, mas tem que ser assim, pode fazer, mas tem que ser por esse caminho, pode fazer, mas tem que ser desse jeito. Não, você precisa dizer: faça tudo novo, do jeito que o Senhor quiser. Se for para eu comer lagarto, você vai dizer: Deus, para eu falar com aquela pessoa, para eu chamar aquela pessoa de irmão, é mesmo que comer uma lagartixa. O Senhor está me pedindo para eu comer um sapo ao molho, mas eu vou comer em nome de Jesus, porque eu sei que é sapo, mas sei que se te obedecer, quando eu botar na boca, vai ter gosto de fazão em nome de Jesus. Amém? Aí Pedro volta para Jerusalém, reúne a igreja e diz uma das coisas mais lindas do ministério dele. Reúne a liderança, Tiago, João, e eles perguntam: como é que foi o negócio lá, na casa daquele gentil? Como é que foi lá na casa daquele porco? Aí Pedro abre a boca, coração cheio do Espírito Santo, e diz: agora verdadeiramente eu sei que Deus não faz acepção de pessoas, mas que abençoa e socorre a todo aquele que o buscar com sinceridade de coração e fizer a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.